do assunto. Porque você lembra de trabalho, escravidão, abuso de poder. Então, naquela época, os primeiros escravos foram trazidos aqui para o Brasil para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. E eles foram trazidos em troca de uma proposta, assim, aparentemente fenomenal. Olha, eu te dou casa e comida para você trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Só que a casa era a senzala. A senzala era um lugar de condições insalubres, com nenhuma higiene, nenhuma privacidade, onde as pessoas eram jogadas para descansar o corpo depois de tanto trabalho que eles tinham na lavoura. E as mulheres também não eram diferentes. Elas eram designadas, as mulheres escravas, para os trabalhos domésticos. Só que elas tinham que prestar um outro servicinho para o patrão. Então elas eram também servas do sexo para os seus patrões da época. Sem nenhum tipo de defesa e nem de argumentação, elas simplesmente eram escravas e tinham que fazer aquilo. Então a gente tem aí também na história da escravidão muitas coisas para contar e muita história de trabalho, de suor, de pessoas que lutaram para conseguir depois se libertar daquela escravidão e tantos anos aí que aconteceram. E ainda hoje nós temos uma escravidão branca no Sudão, em países muçulmanos. Existe ainda muita escravidão de mulheres brancas que são levadas à prostituição e crianças que também são vendidas como escravos. Então essa escravidão existe até hoje. Isso é só uma amostra de todo o trabalho que a gente tem aí na nossa história. Aí tivemos a industrialização. No começo da industrialização na Inglaterra, demorou um pouco para vir ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tinha consumidor. Porque o povo brasileiro ainda era ou senhores feudais ou escravos. Então não tinha pessoas para consumir. Então a indústria não era interessante. Só que em 1850 houve uma lei que proibia a venda de escravos e de comercialização de escravos. Então os senhores feudais resolveram investir os seus capitais na indústria. E com isso vieram os imigrantes de muitos lugares e começaram a trabalhar na nossa terra. E eles foram os primeiros trabalhadores de fato na indústria e que começaram a mudar um pouquinho o rumo daquela escravidão que se assistia no país. Aí nós temos Taylor e Fayol, que muitos aqui já devem ter ouvido falar neles. Eles se preocupavam, sim, exclusivamente com produção. Eles não estavam preocupados se o funcionário estava bem, se ele tinha boas condições, se ele tinha algum benefício. Benefício não precisa de benefício, eu quero produção. Então eles se preocupavam muito com isso o tempo todo. Aí houve um historiador aqui, que é o Elton Mayer, quando ele fez uma pesquisa, uma experiência de Hawthorne, que ele foi pesquisar o ambiente de trabalho, de que maneira isso teria alguma influência sobre a produção. Então ele pensou um pouquinho no lado humano, falou assim, opa, peraí, se eu melhorar a condição, eu aumento a minha produção. Então ele começou a fazer uma associação de recursos humanos com recursos materiais e deixou de enxergar o homem somente como uma máquina ou ferramenta como ele era antes de enxergar. Existe um escritor, o nome dele é Jet McCampbell. Ele escreveu um livro chamado Trabalho como Vida. Nós tivemos a oportunidade de fazer trabalhos em sala de aula para dar algumas explicações. Esse livro ele traz citações de vários filósofos. Muitos deles são muito céticos. Então eles não acreditam no bem-estar humano, eles não acreditam que as pessoas precisam se sentir bem no trabalho. Ainda a gente tem esse tipo de pensamento. O Nietzsche, ele diz que na corrida do ouro que houve
Então, quando você fica sem fazer nada, o ócio incomoda. O ócio, ele passa a ser vergonhoso de fato. Então, você começa a sentir o peso daquele ócio como vergonha. Principalmente para pais de família, que hoje em dia a gente sabe que enfrentam esse tipo de situação. Então, ele tratava disso. Ele falava que o homem sente vergonha de não estar fazendo algum trabalho. Já o Walter Benjamin, ele diz que o trabalho, esse eu gosto dele, ele fala que o trabalho é fogo consumidor. E é bem isso mesmo, né? Voltando naquilo que a gente estava falando, quando você faz o que você gosta, você se dedica, você se prepara, você se empenha naquilo que você está fazendo, é um fogo consumidor. Você vai para casa e você está pensando, você está tendo ideias sobre aquilo que você está executando, porque é um fogo consumidor. Ele te consome esforço, energia, pensamento, dedicação, às vezes até uma renúncia a outras coisas, porque muitos de nós nós pensamos assim, vamos trabalhar para ter uma vida melhor para os meus filhos, para a minha família, e em contrapartida, nós nos afastamos da nossa família para poder fazer esse trabalho de tanta dedicação. Então, ele é realmente um fogo consumidor e você se envolve nele. Ernest Jung, ele vai mais além. Ele fala que o ser humano, para ser feliz, ele tem que se sentir sacrificado. Se ele não se sentir sacrificado, ele não está satisfeito. Faz uma reflexão. Porque quando você empenha o seu sacrifício em alguma coisa, em alguma tarefa, a sua recompensa vem da mesma medida. Então, o prazer que você sente da recompensa também é muito bom. E você trabalha, na verdade, para preencher o seu espaço de tempo. Porque você já conseguiu se imaginar sem fazer nada? Sem vir estudar, sem trabalhar, sem fazer coisa alguma? Então, na verdade, o trabalho que nós buscamos é para o nosso aperfeiçoamento profissional. Estamos aqui nessa instituição buscando esse aperfeiçoamento profissional. Para quê? Para nos tornarmos melhores e podermos nos dedicar e ter condições melhores e tudo aquilo que a gente tem de oportunidades para preencher o nosso tempo. E é isso que nós fazemos, preenchemos o nosso tempo. Alguém conhece esse aqui? Não? Aqui eu trouxe 2 exemplos. Esse é o primeiro. Exemplo de luta, de perseverança, de muito trabalho e de gostar muito do que faz. O nome desse homem é Soichiro Honda. É o fundador da Honda. Se você conhecer um pouquinho da história desse homem, você vai falar, eu já tinha desistido na metade. Aos 8 anos, ele já tinha inventado uma bicicleta. Aos 13, ele já tinha outras invenções caseiras. Aos 16, ele se mudou para Tóquio para trabalhar numa oficina mecânica porque ele era apaixonado por aquilo. Aí ele voltou, alguns anos depois, para a cidade dele